Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Então o que gera revolta num país é esse crescimento. E o que a gente está vendo o tempo inteiro? A gente viu hoje, essa semana, aumento de imposto de gasolina, aumento de imposto gamer, aumento de imposto... E de um lado, olha que louco, de um lado aumento de imposto, do outro gente ganhando 35 mil reais pela vida inteira. Aumento dos gastos Só até pra gente não passar nenhuma informação que talvez possa ter algum problema, porque estão falando que o imposto não é em cima dos games. Tem jornalista agora defendendo imposto, direto. Os jornalistas vão defender o que Vamos o lá. quiser que Agora, ele defenda. eu acho que a gente precisa fazer um bloco sobre isso. Isso é. Aqui. Isso Fazer tá um bloco, maravilhoso. porque na minha área, economia, a gente tá vendo um negócio inimaginável. Eu quero chegar nessa tua área aí. Eu tenho umas coisas que inimaginável. eu quero questionar sobre isso. Mas Manda parece bala. que os impostos que o Haddad quer colocar, o cara que estudou 2 meses de economia e colou na prova, e é o nosso ministro E da admite com economia, orgulho, da fala, fazenda, e admite com orgulho. Mas eu fiquei feliz de ele falar isso. Porque eu que sou engenheiro, você que é economista, a gente pode começar a estudar agora e daqui 2 meses a gente pode ser ministro da saúde. É verdade, né? Teoricamente, É, sim. você só precisa estudar 2 meses. É verdade que qualquer um pode ser qualquer coisa. Só que a no minha estado, única né? Hoje em opinião, dia. a única opinião, e não é porque eu sou, veja bem, é que o ministério mais importante do país é o Ministério da Economia. Já vou isso devolver a aí palavra. Por um único motivo, tá? Eu tenho uma ressalva. Então, Sem dinheiro, você não faz as outras coisas. Sim. Então, eu tenho o melhor ministro da saúde. O cara tem dinheiro pra atuar? Não. Então, o único ponto que eu quero colocar... Óbvio que eu tô brincando um pouco, mas assim, se o cara da economia fizer uma merda muito grande, como a Dilma fez, você quebra o país e aí não tem dinheiro pra nada. Sim. Então, a economia, ela precisa ser tratada... aqui no Brasil, ela é tratada... Ela é muito negligenciada, né? Até o meu perfil no Instagram, que é o Economista Sincero, no YouTube e tal, eu brinco um pouquinho. E também é uma crítica social à função do economista e à forma como ele é tratado no Brasil. Porque o fato do Haddad ter 2 meses de economia, ou menos, ou mais, e nós sabemos que ele não entende economia, ponto. Nada. O fato dele estar num dos maiores países do mundo, como ministro da Economia, as pessoas levarem a sério, é uma piada, cara. Não, E a mídia leva a sério para Pra um caramba. Porra, caralho. o cara dá entrevista como se ele entendesse. A mídia tava concordo. defendendo Perdão. tava defendendo tirar o imposto colocar o imposto na gasolina de volta. Como se, e ainda o Haddad fala que pobre não usa gasolina. Não, fica tranquilo que a gasolina não vai aumentar a inflação. Os caras pegam essa fala, printa e põe na front page do UOL sem nenhum disclaimer, como se aquilo fosse verdade. Quando é uma declaração absolutamente ignorante. Sim. Que é óbvio que a gasolina vai aumentar a inflação se aumentar o preço da gasolina. Tudo é indexado à gasolina. Ela literalmente move todos os produtos. A gente não tem malha ferroviária direito. A gente depende dos caminhões e do diesel. Mas é aí que tá, desculpa até te cortar. Acho que eu até já falei isso aqui, talvez não sei se eu falei isso no outro podcast. Falei, para um país crescer, a gente precisa de energia, precisa de movimento. Se não tiver energia, não tiver movimento, nada acontece, não existe a vida. Ok. Tá? Tudo que a gente precisa em relação a movimento e a energia, no Brasil é absurdamente caro. Combustível é absurdamente caro, energia elétrica é absurdamente caro, veículos são absurdamente caros, não tem como o Brasil crescer. Tanto que pode acontecer o dia... Os caras estão até reclamando agora do preço da gasolina nos Estados Unidos, mas não chega perto do preço que é aqui. Sim. Entendeu? E lembrando que os caras postam os preços aí, olha quanto que tá nos Estados Unidos. Tem que lembrar que nos Estados Unidos não é por litro, é por galão. Aham. Tá? Que é quantos litros um galão? 3,6. Pode crer. Lembrando que não existe galão de 5 litros, igual o pessoal fala aqui no Brasil. Eu quero um galão de 5 litros. Pô, gente, galão de 5 litros não existe, né? Galão é uma unidade de medida, né? Não existe uma libra de 200 gramas. Pô, mas beleza. Você falou do Ministério da Economia, que assim, não tô falando nem que tô certo, nem que você tá errado, é que cada um puxa a sardinha pro seu lado. Óbvio. Eu sou professor universitário e eu falo, a gente quando Já fui também, já fui. Então, você respeito conhece a o drama. classe. Você conhece o drama. Pra caralho. Quando a gente monta alguma estrutura para empresa, eu trabalho em indústria também e tal, a gente até brinca, a gente tem uma dificuldade muito grande aqui no Brasil com ferramentas. Ferramentas são muito caras. E a gente tem problema também com o usuário da ferramenta. Eu lembro que eu comprei umas ferramentas alemãs, eram umas lixadeiras, na verdade. E o cara me falou, pô, lá na Alemanha, essa lixadeira tem 3 anos de garantia. Aqui ela tem uma só, porque brasileiro não sabe usar ferramenta. Ele fala, né? Caraca, e aí... Aí não dura. E a gente fala assim, a diferença de um trabalho ser feito em 20 minutos ou ser feito em 8 horas é você ter a ferramenta adequada.
Você tem uma ferramenta adequada. Todo mundo que já trocou a vela de um carro sabe do que eu tô falando. Se você tem a ferramenta adequada, é 20 minutos. Se você não tem, são horas para você trocar a vela dos seus carros. Então, eu diria que o ministério mais importante é o da educação, que é um dos piores ministérios que a gente tem no Brasil. Um dos piores. Lembrando que Haddad foi 7 anos ministro da Educação e colocou a gente em último lugar em todos os rankings de educação do mundo. Depois o Haddad, não satisfeito, falou assim, não, eu fui o pior ministro da Educação da história. Ele falou, será que eu consigo ser o pior em mais alguma coisa? Aí ele foi prefeito. É. E agora ministro da Economia. O pior da história. Não, se eu tentasse... Isso eu admiro o Haddad. Porque se eu tentasse fazer isso, eu falei assim, eu vou ser o pior em tudo. Uma hora eu ia me distrair e ia fazer uma coisa certa. Cara, mas ele tem, Entendeu? é igual o Monark falou, ele tem hoje o apoio da mídia que leva ele a sério. Sim. Então, ele dá uma declaração, aparece lá.